Desejos de Mulher. Oferecimento Sadia. O maior desfile de qualidade, sabor e praticidade, agora em nova embalagem. Alguns se amaram, outros se odiaram. Teve gente que perdeu a cabeça e gente que ganhou uma bolada. A disputa acabou, mas a emoção continua. Big Brother Brasil Especial. Neste domingo, os 12 participantes do programa que conquistou o país vão abrir o jogo, lavar a roupa suja e revelar tudo o que rolou durante mais de 2 meses de pura adrenalina. Ao vivo. Neste domingo, depois do Fantástico, é a hora da verdade para essa galera no Big Brother Brasil Especial. Mercedes-Benz Classe E oferece Jornal Nacional. A crise americana faz o dólar subir no Brasil. A dívida brasileira cresce. E o dólar sobe porque a dívida cresce. Turbulências da economia há 9 semanas das eleições. O Ibope divulga uma nova pesquisa da corrida pela presidência. O IBGE apresenta um retrato dos brasileiros da terceira idade. O governo diz que distribuidoras de gás têm que reduzir margens de lucro. E os cidadãos tentam diminuir o consumo por causa do preço. O São Caetano vence a primeira na decisão da Libertadores. E a Academia Brasileira de Letras decide. O escritor Paulo Coelho é o nosso mais novo imortal. O Jornal Nacional está começando. Boa noite. A decisão da Polícia Militar do Rio de não entrar em áreas consideradas de risco, como o Jornal Nacional mostrou ontem, fez uma família viver uma situação de pânico. Expulsas de casa por traficantes, as vítimas se esconderam e pediram ajuda à PM. Em vão. Foram 6 horas escondidos num matagal do Morro dos Macacos, na zona norte da cidade. A poucos metros, os traficantes revistavam as casas. Pelo celular, uma das vítimas pediu socorro à Polícia Militar, que disse não poder subir o morro à noite. Um morador conseguiu fugir e foi à delegacia do bairro. Os policiais pediram a ele que ligasse mais uma vez para a PM, responsável por esse tipo de operação. Obtivemos como resposta que a Polícia Militar não teria determinação para incursionar o local, né, devendo fazê-lo somente pela manhã. Uma demora nesse caso pode ser fatal. Inconformado com a resposta, o delegado acionou um grupo de elite da Polícia Civil. Nestas imagens em preto e branco, feitas pelos próprios agentes, aparecem a invasão no morro e o momento em que a família sai do esconderijo sob proteção policial. O comandante-geral da Polícia Militar negou omissão no caso. O Morro dos Macacos tem ocupação policial. A Polícia Militar está em qualquer lugar do estado, entrosadíssima com a Polícia Civil, que até chegou antes, pela sua proximidade também. Mas este delegado contesta. Eu procuro um médico, eu preciso de uma ajuda. Se procura uma delegacia ou se procura um 90 que precisa de ajuda. É um negócio extremamente desagradável você ver alguém pedir ajuda para um órgão público e ficar com uma certa reticência aí nisso. Quando se diz uma coisa dessas, nós vamos verificar. Nada passa sem verificação, nada passa sem investigação. O Jornal Nacional mostrou ontem que 1.200.000 pessoas moram em áreas consideradas de risco no Rio. Em 15 comunidades, a Polícia Militar só entra em grandes operações. Em Senador Camará, onde a PM se recusou a instalar um polígono de segurança porque a área é muito violenta, as ruas continuam sem policiamento. A família do Morro dos Macacos começou a ser perseguida quando os traficantes descobriram que um deles trabalha como pedreiro num clube da PM. Os bandidos acusaram o pedreiro de ser um informante da polícia. A família do pedreiro só pôde tirar todos os móveis da casa onde mora, aqui no Morro dos Macacos, no fim da tarde de hoje. E para isso, precisou da ajuda da Polícia Civil do Rio. 30 agentes deram proteção aos moradores expulsos pelos traficantes. Outras pessoas que moravam na casa também tiveram que retirar tudo que compraram durante toda uma vida. A mulher do pedreiro não se conforma em abandonar a casa onde mora há 11 anos. O que mais dói é deixar minhas coisas tudo aí, minha casa. Se não sai... morre, né? Pois é, eu ajudei, se não sair, morre. Pela primeira vez, uma juíza começa o processo de julgamento de um preso dentro de uma cadeia do Rio e não no fórum. A juíza foi ao presídio de Bangu 1 com o promotor, o advogado de defesa e as testemunhas. O réu
é o traficante Celcinho da Vila Vintém. E no conjunto de favelas, onde o repórter Tim Lopes foi assassinado, a polícia fechou uma fábrica que funcionava como fachada para o refino e a venda de cocaína. Um funcionário foi preso e a polícia vai pedir a prisão preventiva dos donos da fábrica. Uma bomba explodiu hoje na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, no Espírito Santo. A OAB tem denunciado a violência do poder paralelo e há 2 meses pediu a intervenção federal no estado. O prédio da OAB fica no centro de Vitória. A explosão aconteceu no início da noite, no 4º andar, onde estão os gabinetes do presidente e dos diretores da ordem. Uma bomba explodiu no banheiro e partiu o vaso sanitário. Os estilhaços atingiram o teto. Agentes da Polícia Federal foram chamados para fazer a perícia. O barulho foi grande, mas não houve feridos. Ninguém estava no banheiro no momento da explosão. Os conselheiros e o presidente da OAB vinham recebendo ameaças de morte nos últimos dias. Eles prepararam denúncias sobre a existência do crime organizado no estado. Sejam quais forem as consequências, nós não descansaremos enquanto não tivermos quebrado a espinha do crime organizado e tivesse varrido do Espírito Santo seus protetores. O governador José Inácio está reunido neste momento com a cúpula das polícias civil e militar. Em Brasília, o Ministério da Justiça anunciou que o governo federal vai investigar a explosão à exaustão. Uma das principais testemunhas contra os policiais que atuavam na Cracolândia, no centro de São Paulo, está desaparecida. A Corregedoria investiga se há participação de outros policiais. Valdemir Teodoro do Nascimento, preso na cadeia de Mogi das Cruzes, é hoje o principal caminho para esclarecer o que aconteceu a uma das testemunhas mais importantes no caso da Cracolândia. No bairro central de São Paulo, dominado pelo tráfico de drogas, 5 policiais civis foram flagrados extorquindo e torturando. Adilson Francisco da Rocha acusou formalmente os policiais. No final do ano passado, quando o Ministério Público fez esta gravação, Adilson estava em liberdade condicional. Nas imagens, ele aparece algemado, conversando com os policiais, depois é libertado. Adilson declarou ao Ministério Público que foi obrigado a pagar R$10 mil para não ser preso por tráfico de drogas num flagrante forjado. Um mês depois, ele foi detido num carro roubado. Adilson foi para o Cadeião de Pinheiros, 2 dias antes da data marcada para prestar depoimento contra os policiais da Cracolândia. Ele foi retirado do presídio. 5 homens vestindo coletes da Polícia Civil escolheram, entre mais de 1000 presos, libertar Adilson e outros 3. Apenas Valdemir Teodoro do Nascimento foi recapturado. O que ele contou à polícia permanece em sigilo. A Corregedoria investiga se policiais civis interessados em proteger os colegas acusados fizeram a testemunha desaparecer. Adilson, ele tem um grande número de informações e é uma testemunha de acusação contra os policiais envolvidos no episódio da Cracolândia. Os policiais da Cracolândia aguardam julgamento. 3 estão em liberdade, 2 continuam no presídio especial da polícia em São Paulo. E de onde vêm as armas que chegam às mãos dos traficantes de drogas? 3 indianos presos em Cidade do Leste, na fronteira do Paraguai com o Brasil, podem ajudar a responder. No apartamento, o grupo de operações especiais da polícia encontrou uma granada, material para a fabricação de bombas caseiras, catálogos de armas e fotos de extremistas, entre eles de Osama Bin Laden. O Ministério Público paraguaio não tem dúvida sobre a existência de uma conexão brasileira neste caso de contrabando internacional de armas e vai pedir apoio ao Brasil nas investigações. Esta carta, escrita em português, estava no apartamento. Um possível comprador de armas informa que teria recebido a última encomenda sem problemas. O destino do armamento seria São Paulo, Rio de Janeiro e Buenos Aires, na Argentina. Ele faz um novo pedido: 200 metralhadoras, 10 mísseis para avião e munição para tanque de guerra. O comprador, que assina com as iniciais NS, explica que as mercadorias estariam livres para passar no porto de Paranaguá, onde o Paraguai tem um terminal. A promotora paraguaia se impressiona com o valor do negócio. Uma grande quantidade de dinheiro, diz ela, aproximadamente 30 milhões de dólares. Aproximadamente 30 milhões de dólares para compras de armamento. O primeiro centro de controle do sistema de vigilância da Amazônia, o CIVAM, foi inaugurado hoje em Manaus. As informações colhidas pelo centro também vão ajudar países vizinhos no combate ao narcotráfico.
Na cerimônia de ativação do Civan, o presidente Fernando Henrique Cardoso ouviu explicações de como funciona o sistema de vigilância em tempo real e falou com o comandante de um voo comercial que sobrevoava o centro de vigilância em Manaus. Tenho a honra de declarar que está ativado a partir desse momento o Centro de Vigilância Aérea do Civan, que é o futuro Sindacta 4. Durante o discurso, o presidente Fernando Henrique ressaltou que, embora use equipamentos estrangeiros, o Civan foi desenvolvido com tecnologia nacional e lembrou que está disposto a disponibilizar informações para países vizinhos, sobretudo para o governo da Colômbia utilizar no combate ao narcotráfico na fronteira. Nós vamos trabalhar para que seus serviços também possam ser utilizados pela Colômbia para o controle da aviação na região de fronteira. O tão esperado anúncio da regulamentação da lei do abate não esteve no discurso. Os militares da aeronáutica dizem que os critérios usados para ações como esta obedecem a tratados internacionais. Chamar a aeronave na frequência de emergência, fazer sinais visuais, chamar a atenção da aeronave, orientá-la para seguir a aeronave interceptadora. Aí sim, nós começamos a coletar informações que vão se agregando e que no final poderão nos levar a essa situação, vamos dizer assim, drástica de abater. A Polícia Federal destruiu hoje na Amazônia uma pista de pouso clandestina de 1.300 metros a 6 quilômetros da fronteira com a Colômbia, na Serra do Caparro. A cantora mexicana Glória Trevi vai trocar a cadeia por um convento no Distrito Federal. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Marco Aurélio Mello, concedeu prisão domiciliar para a cantora, pedida pelos advogados. O Supremo aguarda uma comunicação do governo mexicano sobre a suspensão ou não do pedido de extradição da cantora. Glória Trevi está presa no Brasil desde janeiro de 2000, acusada de corrupção de menores no México. Daqui a pouco, um retrato de um grupo cada vez mais numeroso de cidadãos. Como vivem os brasileiros de mais de 60 anos. Comunicação é poder falar onde quer que você esteja. Comunicação é saber que você tem um jeito diferente até na hora de falar. Comunicação é poder controlar tudo na sua vida, inclusive o seu celular. Comunicação é poder falar mais por menos com seus amigos favoritos. Comunicação é saber que tudo que você fala pode voltar a seu favor. Comunicação é saber que a sua voz tem mais liberdade de ir e vir. Comunicação é aproximar pessoas. E é por tudo isso que mais de 6 milhões de pessoas confiam na telefônica celular. Comunicação em todos os sentidos. Zoológico do Rio, o habitat natural para suas feras. Apoio Rede Globo. O Brasil não é mais um país de jovens. A população está envelhecendo rapidamente e com perspectiva de viver muito mais tempo. O fenômeno é mundial e está acontecendo num ritmo nunca visto antes. O IBGE investigou quantas são e como vivem as pessoas que já passaram dos 60 anos. O retrato dos brasileiros da terceira idade você vai ver a partir de hoje, numa série de reportagens de Ednei Silvestre. Para onde quer que você olhe, ali estão eles. Muitos ainda ativos, trabalhando duro, lutando pela vida, se divertindo, ajudando filhos e netos, guiando táxis, dirigindo as próprias vidas. Com rugas e músculos, desânimo ou riso, eles são 15 milhões pelas ruas do Brasil, mudando a cara que nosso país achava que tinha. Eu acho ótimo eu chegar a essa minha idade. Eu me sinto maravilhosa, eu me sinto como se eu tivesse hoje com meus 12 anos. Eu tenho garra, eu tenho coragem, eu tenho energia. A pesquisa do IBGE mostra que o mito do Brasil como um país de jovens não passa disso. Um mito.
Os brasileiros com mais de 60 anos estão crescendo. Para cada 100 jovens, em 1980, havia 16 idosos. Hoje, essa proporção praticamente dobrou. São 30 idosos para cada 100 jovens. A cada ano, 700 mil idosos se incorporam à sociedade brasileira. É tanta gente quanto a população de Fortaleza. A nova realidade é consequência do progresso da medicina, que teve vitórias sobre doenças como tuberculose e sarampo, do aumento dos serviços de saneamento, de alimentação melhor ou mais cuidadosa. A maior parte dos idosos vive em 5 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia. A saúde incomoda com hipertensão, problemas ósseos e musculares, de coração e diabetes. É no Maranhão que vivem os idosos com menor rendimento médio, R$ 287 por mês. Os mais altos são os do Distrito Federal, R$ 1.796, e do Rio de Janeiro, R$ 1.018. Eu não diria que os idosos, em geral, vivem mal. Vivem como vive grande parte da sociedade. Existe maior número de crianças pobres do que idosos pobres, porque eles já passaram a vida acumulando alguma coisa, mas ainda tem muito idoso pobre. Mesmo depois de uma vida inteira de trabalho, 63% dos idosos continuam responsáveis pelas despesas da casa. Como Odelita e Arnaldo Vasconcelos, de 73 anos. O filho mais velho vive com eles. O casal paga o seguro-saúde do mais novo, que está desempregado. Por incrível que pareça, eu nunca estive na situação dessa. Porque guardava dinheiro na poupança, hoje não se guarda nada. E o meu sonho é que meus filhos e meus netos tenham uma terceira idade mais digna, porque ainda há muita discriminação com a terceira idade. Este médico geriatra acha que as mudanças no perfil etário do brasileiro vão provocar muitas transformações no país. Um idoso que se aposenta aos 55, 60 anos, que vai viver mais 30 anos, ele pode perfeitamente voltar a estudar, voltar a trabalhar, ter uma atividade, mudar de profissão, reinseri-lo, né, nesse novo mundo que hoje se apresenta. Amanhã, na segunda reportagem da série, você vai ver que as mulheres vivem mais que os homens e que o que falta para que os idosos vivam melhor no Brasil. Nesta semana, o Jornal Nacional mostrou o caso da aposentada Maria Conceição dos Santos, que deixou de receber o benefício porque, para o INSS, ela estava morta. Hoje você vai conhecer um outro caso em que a Previdência demorou 1 ano e meio para encontrar um contribuinte que tem nome e endereço na lista telefônica. Na construção civil, seu Carlos não ganhava muito, mas nem nos meses mais apertados deixava de pagar a contribuição de 3 salários mínimos à Previdência. Depois de 34 anos, quando foi requerer a aposentadoria, ficou sabendo que existe outra pessoa inscrita com o mesmo número que ele no INSS. Desde então, vive um pesadelo. Eles não dão resposta, manda votar. Eles não dão resposta. Só fala que está em andamento, tem ido para Brasília, estava esperando eu votar. Sem aposentadoria, seu Carlos é obrigado, aos 69 anos, a viver de favor. Minha filha está me ajudando aí, manda mantimento, as cunhadas mandam dinheiro para a patroa aí. Ele entrou com um processo nesta agência do INSS em São Paulo. Já voltou mais de 10 vezes e nada. O funcionário responsável admite que houve um erro do INSS e diz que tem pouca gente para muito trabalho. Não é que há 1 ano e meio ele não obteve resposta, é que há 1 ano e meio o processo tem sido trabalhado buscando-se uma solução. A solução, diz o INSS, é encontrar a outra pessoa que tem o mesmo número de registro do seu Carlos. O Instituto alega que isso não é fácil, apesar de ter o nome, o endereço e os números de todos os documentos do contribuinte. Para nós, não foi nada difícil. Bastou fazer uma simples consulta no site de busca da Companhia Telefônica aqui de São Paulo. Masagi Tanaka mora nesta casa em Mirandópolis, extremo oeste de São Paulo. Cuidadoso, guarda todos os carnês pagos. Masagi está aposentado há 19 anos e realmente tem o mesmo número de inscrição de seu Carlos Bernardes.
Ele nunca foi procurado por ninguém da Previdência. Só recebeu esta carta pedindo para que fosse a um posto no dia em que o Jornal Nacional começou a investigar os erros do INSS. Erro que, no caso do seu Carlos, ainda não tem prazo para ser corrigido. Existe um acúmulo muito grande de trabalho nas agências. Nós recebemos 430 mil requerimentos de benefício por mês. Hoje conseguiram identificar quais foram as contribuições duplicadas e existe um trabalho agora que é manual de registro no sistema de cada uma das contribuições, mês a mês, para esse novo segurado, para esse segurado que está pedindo agora o benefício. O diretor do INSS disse ainda que o aposentado vai ter direito a receber os atrasados com correção monetária. Programas sociais como Bolsa Escola têm ajudado o Brasil a diminuir as desigualdades. Mas o país, segundo as Nações Unidas, ainda tem muito o que fazer para diminuir a distância entre ricos e pobres. Varjão. Esse bairro fica aqui em Brasília. O córrego virou um esgoto. Luz, água, as ligações são todas clandestinas. 10% da população brasileira, os mais pobres, têm acesso a apenas 0,7% de toda a riqueza produzida no Brasil. Os 10% mais ricos ficam com 48% desse total. O Brasil está entre os países com pior distribuição de renda do mundo. Quase 27% da população vivem com menos de $2 por dia, cerca de R$6. Gente como a dona Ana. A pessoa ganha pouco, a viver é dura para acabar viver. O governo não contesta esses números e mais, concorda que a desigualdade de renda no Brasil é altíssima, mas acha que os dados divulgados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento estão defasados. Ele apresenta os dados para 1998. Nós já temos dados mais recentes, há uma pequena diminuição na desigualdade, embora não temos dúvida nenhuma em afirmar. A desigualdade no Brasil é, de fato, uma das mais altas do mundo. O governo acha também que programas sociais, como Bolsa Escola ou Bolsa Alimentação, deveriam ser considerados. E aí, o próprio Programa das Nações Unidas concorda que programas como esses podem ser uma solução. São políticas de transferência, políticas fiscais que transferem renda, é um imposto de renda negativo, vamos dizer assim, que é uma das formas mais eficientes para se conseguir combater a pobreza e diminuir a desigualdade. Daqui a pouco, o dia em que o dólar chegou a passar dos R$3. As bolsas fecham em queda no Brasil e nos Estados Unidos. E o futebol pentacampeão sai na frente na decisão da Libertadores. Diga não à violência contra seu dinheiro. Assine o BOL. Acesso ilimitado à internet. Pagando até 3 vezes menos do que os outros cobram por aí, você tem o mesmo acesso e os melhores serviços. Só R$ 9,90. Quem ama seu dinheiro, assina o BOL. Ligue 0800 703 3000. Patrão ideal é aquele que te compreende. O cara tem que olhar pra você e falar: você tá bem? Você tá legal? Quer ir pra casa? Pô, emenda a semana. Me oferecer a casa de praia dele, que aliás é uma bela casa. Tipo um ser humano, sabe? Esse negócio de trabalhar 6 horas por dia é um absurdo. Nem tudo pode ser como você sonha, mas o leite já pode. O gosto do leite fresco com a praticidade do longa vida. Chegou Parmalat Natura Premium, o leite perfeito. Lugares que me lembram minha vida. Por onde andei, Rita Lee, novelas. Erva venenosa, no escurinho do cinema, chupando drops de anime. Sucessos da rainha do rock nas novelas da Globo. Rita Lee, novelas. Nas lojas. Esperança. Francisca está transformando a vida de sua nora no inferno. Esse é o macarrão que você aprendeu a fazer com a sua mãe italiana? Sim. Eu acho que você deveria dá-los aos porcos, porque eles comem qualquer porcaria. Mas Caterina não vai aguentar tanta humilhação. Eu vou dar um macarrão pros porcos. E pras porcas também. Nesta quinta, depois do Jornal Nacional.
Esperança. Depois do surto de euforia da quarta-feira, quando o índice Dow Jones teve a segunda maior alta da história, as bolsas americanas fecharam em queda hoje, depois de muita oscilação, e voltaram a levar insegurança ao mercado internacional. John Rigas e os 2 filhos, presos ontem, acusados de desviar dinheiro da empresa para o próprio bolso, ficaram poucas horas na cadeia. Cada um pagou 10 milhões de dólares de fiança e agora vão responder ao processo em liberdade. Com o dinheiro desviado da Adelphia, 6ª maior operadora de TV a cabo dos Estados Unidos, eles compraram aviões e apartamentos para a família. Outra suspeita sobre a origem do patrimônio atinge o secretário do Exército do governo Bush, Thomas White, ex-executivo da Enron. Ele está construindo esta mansão milionária numa praia da Flórida. White teria vendido ações da empresa pouco antes da falência. O desânimo nas bolsas de valores também foi influenciado pela investigação que a Comissão de Valores Mobiliários está fazendo na contabilidade da AOL Time Warner, no momento em que a empresa anunciou os primeiros lucros depois da fusão. Índices contraditórios da economia americana também contribuíram para a oscilação das bolsas. As encomendas de produtos duráveis para a indústria caíram 3,8% em junho, a maior queda desde novembro do ano passado e um sinal de freio na atividade econômica. Ao mesmo tempo, o número de pedidos de seguro-desemprego é o menor em 17 meses. O índice Dow Jones da Bolsa de Nova York fechou em queda de 0,06% e a Nasdaq em queda de 3,9%. No Brasil, o dólar chegou a ultrapassar a barreira dos R$3 no início da tarde e recuou com a intervenção do Banco Central. Mesmo assim, atingiu a cotação mais alta do Plano Real pelo 4º dia seguido. Hoje, nem o Santo Expedito, aquele das causas urgentes, ajudou. Logo de manhã, o dólar disparava. Bateu nos R$3, a temida barreira psicológica do mercado. É que nem liquidação, né? 1,99 não é 2, tá certo? Os movimentos da Bolsa Americana e a expectativa em relação às eleições puxaram a cotação. Outra notícia que não ajudou. A dívida líquida do setor público subiu, agora equivale a 58% do PIB. Uma parte dela está atrelada ao dólar. Passadas essas instabilidades, tanto internas quanto externas, o câmbio tende normalmente a recuar. O problema é que a procura pela moeda americana, por enquanto, é alta. Algumas das fontes de dólares do mercado são empresas e bancos que tomam empréstimos lá fora e precisam trocar o dinheiro aqui dentro. Mas com o cenário internacional ruim, esses empréstimos estão mais difíceis. Quem tem dívidas em dólares para pagar, busca a moeda no mercado. Aí passa a valer a mais velha lei da economia: oferta e procura. Mas não foram só as compras que aumentaram o preço do dólar. Esse movimento de câmbio é um movimento que tem uma natureza especulativa também. Então, não quer dizer que o patamar de R$3 foi atingido e nunca mais o dólar vai voltar abaixo disso. O Banco Central interveio. No fim do dia, o dólar recuou para R$ 2,995. A Bovespa, que esteve em queda praticamente o tempo todo, encerrou o pregão com baixa de 2,76%. Apesar do crescimento da dívida em junho, o primeiro semestre terminou com o famosíssimo superávit primário. Tirando despesas com juros, o governo economizou 29 bilhões de reais. É mais do que a meta estabelecida com o FMI, de 25 bilhões. A taxa de desemprego caiu na região metropolitana de São Paulo de 19,7% em maio para 18,8% em junho. 80 mil vagas foram criadas no mês passado. E olha, dois números divulgados hoje que mostram a gravidade da crise na Argentina. A taxa de desemprego oficial chegou a 21,5% em maio. É a maior da história do país. E 49,7% da população da Grande Buenos Aires, a capital, vivem na pobreza. A pesquisa é do Instituto Nacional de Estatísticas da Argentina. Sexta-feira de sol e temperatura elevada na maior parte do Brasil. Uma grande massa de ar quente cobre quase todo o país, deixando o tempo aberto. Essa massa de ar impede a passagem da frente fria que chegou a Santa Catarina. As nuvens ficam quase paradas sobre o sul, deixando o tempo chuvoso na região. Dia chuvoso também do recôncavo baiano ao litoral cearense. Sol nas outras áreas com chuva à tarde no norte.
A temperatura diminui em Porto Alegre com mínima de 9 graus. Faz calor em Mato Grosso, máxima de 36 graus em Cuiabá. O Milan da Itália e um clube inglês disputam a contratação de Rivaldo. Dirigentes italianos se encontraram em São Paulo com procuradores do jogador. Rivaldo está de férias na cidade de Mojimirim. Amanhã serão 2 encontros, um com representantes do Milan e o outro com enviados de um time inglês que não teve o nome revelado. Foi decidida hoje a transferência do pentacampeão Gilberto Silva para o Arsenal, da Inglaterra. O Atlético Mineiro vai receber 7 milhões de dólares, o equivalente a 21 milhões de reais. Gilberto Silva tem 25 anos. O atacante Luizão já foi apresentado à torcida do novo clube. O brasileiro de 26 anos é o principal reforço do Hertha Berlim para o próximo campeonato alemão. O contrato é de 4 anos. O Cruzeiro é o primeiro finalista da Copa dos Campeões. Ontem à noite, em Fortaleza, os mineiros derrotaram o Flamengo. Joãozinho tocou de letra para Leandro e depois chutou no canto para fazer 1-0. Aí Jorge Wagner cruzou e Fábio Júnior aumentou. E Juninho de falta marcou para o Flamengo. 2-1. O Cruzeiro vai decidir o título com o vencedor do jogo de domingo, entre Palmeiras e Paysandu. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que ninguém pode interferir na organização do Campeonato Brasileiro de Futebol. Agora à noite, o tribunal manteve a tabela que foi elaborada originariamente pela CBF, com o Figueirense e sem Caxias e Santa Cruz. A decisão do vice-presidente do STJ, ministro Edson Vidigal, cassou as liminares concedidas para incluir times na primeira divisão. O São Caetano precisa de um empate, e só de um empate, para conquistar o título da Libertadores. O time brasileiro venceu a primeira partida contra o Olímpia do Paraguai, em Assunção. É difícil acordar desse sonho. O São Caetano está bem perto de se tornar o melhor da América. O time volta do Paraguai com uma vitória e uma estridente Guarânia embalando a festa. Paraguai, eu voltarei! Ainda não é aquela alegria do título, mas eles já arriscam sorrir. Basta um empate na semana que vem para ganhar a Libertadores. Nós temos que ter humildade, personalidade forte, ter mais um jogo. Para os jogadores foi só um primeiro passo, mas para a torcida, o Paraguai foi mais um palco da exibição do futebol pentacampeão do mundo. Parece até que ele vai dirigir o time, mas é só uma visita. Luiz Felipe é o convidado de honra da decisão e não esconde para quem vai torcer. Ele e mais um punhado de brasileiros contra 40 mil paraguaios. Torcedores do Olímpia, que se desesperam com o gol que não sai. Nunca é fácil jogar em Assunção, mas o São Caetano é valente. Ataca sem medo e recebe a recompensa na cabeçada de Ailton. É hora de surpreender o continente. Os paraguaios agora sabem do que esse time é capaz. O país do Penta, mais uma vez, agradece o pé quente de Scolari. Nós já temos um bom espírito. Com a participação dele, melhorou um pouquinho mais. A estrela dele brilhou pra gente. A seguir, o Dia dos Candidatos. Uma nova pesquisa da preferência dos eleitores. E cidadãos tentam reduzir o consumo de gás por causa dos aumentos de preço. Please don't slam the door, okay? Don't, não door é porta, você não fechou sua porta. The door. Don't slam it. Não, acho que é a sua. Caramba, la puerta. Ahora se pasaron de la raya. Puerta é porta. Estão jogando comigo? Estão jogando comigo, son? Ai, que taxista burra lá, era a porta dele. O CCAA dá uma força para você. Matricule-se já. Inspirado no exemplo de um grande brasileiro, o Sebrae criou o Prêmio Governador Mário Covas para o prefeito empreendedor. Em todo o Brasil, ações de desenvolvimento local estão transformando municípios como Sanclerlândia na região centro-oeste. Pela implantação de um plano estratégico de desenvolvimento, estimulando o surgimento de empresas e melhorando a produtividade rural, Sanclerlândia e seu prefeito Itamar Leão do Amaral recebem o Prêmio Mário Covas. O desenvolvimento ele passa primeiro pelo cidadão. Somos nós que construímos a nossa cidade. Agora está melhor, né? Serviço melhor,
Eu tenho uma profissão agora, né? Na época eu pedi também uma máquina que a gente não tinha, sabe? Cortava no modelo. O produtor vai até a prefeitura me chamar para fazer a inseminação para ele. Para melhorar mais a genética, para produzir mais. Esse que é a grande importância, essa parceria prefeitura e sociedade. Em composição com isso, a gente está implantando um boitel também, que seria um hotel para bovinos de corte. Fazia 50 par de botina, agora está fazendo 190. Nós não acreditamos numa ação salvadora, mas sim num conjunto de ações. Tenho orgulho da minha produção. Sinto emocionado em saber que eu sei fazer isso, né? A gente pode bem dizer que o sonho está quase realizado, né? Morar aqui agora, né? Para sempre, até na velhice. Mário Covas apoiou e defendeu as pequenas empresas. Que seu exemplo inspire cada vez mais o Brasil a acreditar nos pequenos negócios. Nesta sexta, no Globo Repórter, nossa equipe vai até a África e mostra quem são e como vivem os verdadeiros Tarzãs do século XXI. O fotógrafo que chegou a meio metro de um leopardo apenas com sua câmera. O caçador que viu sua presa chorando e nunca mais teve coragem para matar. E ainda, você vai fazer um raro passeio entre os maiores e mais perigosos habitantes da selva e conhecer a incrível história do homem que matou um leão usando só uma faca. Nesta sexta, depois de Esperança, no Globo Repórter. Um dia depois do anúncio de que o governo pode intervir no preço do gás de cozinha, o ministro de Minas e Energia avisa: as distribuidoras precisam reduzir margens de lucro. Em Barreiras, no extremo oeste da Bahia, o preço do botijão com entrega em casa chega a R$30. A dona de casa hoje está fazendo fogão de carvão para cozinhar. A dona de casa Maristela Gomes, de Salvador, já fez a troca. Só cozinha no velho fogão a carvão. Tenho que voltar para o carvãozinho de novo, porque meu gás já tem 15 dias que foi embora e eu não tenho condições de comprar. Dona Jane diz que não tem como deixar de usar o fogão a gás, mas arrumou uma maneira de economizar. Eu só cozinho uma vez no dia. De noite só é lanche. Segundo o Sindicato das Distribuidoras de Gás de Cozinha, nos últimos meses a queda nas vendas chegou a 15%. Para compensar o prejuízo, algumas distribuidoras resolveram fazer promoção. Hoje, em Salvador, tinha posto vendendo botijão de 13 quilos a R$22. O preço normal varia entre R$25,90 até R$28. A promoção fez as vendas desta distribuidora dispararem. Porque o preço baixou, todo mundo quer comprar, né? Aproveitar quando tá a promoção. Os consumidores reclamam que, mesmo com a promoção, o preço do gás ainda está alto. Tô achando um absurdo, muito caro. E eles estavam lucrando o dobro. Aí estava um absurdo, não tinha condições. O ministro de Minas e Energia, Francisco Gomide, disse hoje em Brasília que as distribuidoras precisam diminuir suas margens de lucro. Eu acho que convencidos de que a sua margem não pode ser proporcional ao preço do produto que está comprando na refinaria, tudo se resolverá da melhor maneira possível. É um alerta de que acreditamos em competição, acreditamos em mercado, queremos tanto mercado quanto possível, mas haverá tanto governo quanto necessário. O Sindicato Nacional das Distribuidoras de Gás afirmou em nota que os aumentos no preço do gás estão vinculados aos reajustes promovidos pela Petrobras, que acompanham o preço do gás no mercado internacional. A Petrobras informou que recebe R$ 8,91 por botijão e que esse valor representa 1/3 do preço do botijão para o consumidor. O Jornal Nacional vai divulgar a partir de hoje e em todas as semanas até a eleição a pesquisa Ibope sobre sucessão presidencial. Na nova pesquisa, a diferença diminuiu entre Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Ciro Gomes, do PPS, que subiu 4 pontos. José Serra, do PSDB, aparece tecnicamente empatado com Antony Garotinho, do PSB. Vamos ver os números com Márcio Gomes. Esta nova pesquisa Ibope, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, permanece em primeiro lugar. Lula tinha 38% na pesquisa feita em junho. Caiu para 34%, passou para 33% e agora manteve o índice. Ciro Gomes, do PPS, tinha 11%, subiu para 18%, depois 22% e agora 26%. José Serra, do PSDB, tinha 19%, passou para 17%, para 15% e agora tem 13%. Antony Garotinho, do PSB, tinha 13%, foi para 12%, para 10% e agora tem 11%.
A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, o que caracteriza um empate técnico entre Serra e Garotinho. O Ibope fez também simulações de segundo turno. O candidato Ciro Gomes abre 7 pontos de vantagem numa disputa com Luiz Inácio Lula da Silva. Ciro tem 47%, Lula 40%. Na disputa entre Lula e Serra, Lula tem 48% e Serra 36%. Entre Lula e Garotinho, Lula 49%, Garotinho 34%. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo. O Ibope ouviu 2.000 pessoas entre os dias 21 e 23 de julho em 145 municípios. Encontro com agricultores em Santa Catarina, reunião de campanha em Brasília e caminhada por São Paulo. Veja o dia de 3 candidatos à presidência. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, fez um comício ontem à noite em Porto Alegre. Hoje, em Chapecó, oeste de Santa Catarina, teve um encontro com trabalhadores da agricultura familiar da região sul. Eles entregaram ao candidato um documento com propostas para o fortalecimento do setor. Lula disse que a agricultura familiar é prioridade no programa de governo dele. Nós queremos investir em pesquisa, queremos investir em tecnologia, queremos criar linha de créditos para que o pequeno produtor possa combinar a produção agrícola com a agroindústria familiar. À tarde, Lula fez um comício na igreja matriz da cidade. Lula faz ainda hoje à noite mais um comício em Joinville, norte de Santa Catarina. O candidato do PSDB, José Serra, teve hoje a companhia do governador Geraldo Alckmin. Eles visitaram o Bom Retiro, no centro de São Paulo. É o bairro de judeus e coreanos, do comércio popular. Aqui, José Serra defendeu penas maiores para crimes hediondos. Eu quero dizer, como presidente, eu vou mudar essa legislação que favorece a impunidade do crime. Coisas como essa condenação de apenas 16 anos dos sequestradores do Oliveto, ou aquela liberdade para o assassino da Daniela Pérez. É um absurdo. Ele também assegurou que tem o apoio do presidente. Fernando Henrique me apoia e eu vou para o segundo turno e é isso que ele acha também. O candidato do PPS, Ciro Gomes, se encontrou com políticos da Frente Trabalhista ontem à noite em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. Ele fez críticas à política econômica do governo. Eu tenho uma proposta que tira os impostos gradualmente da produção e dos salários e desloca para o consumo das faixas mais ricas e para a incorporação de ganhos de capital, ganhos na especulação financeira. Depois, Ciro Gomes fez um comício em Nova Lima, também na Grande Belo Horizonte. Hoje de manhã, Ciro Gomes foi a Brasília para se reunir com coordenadores de campanha. Ele chegou à tarde a São Paulo, onde não teve compromissos públicos. O comando da campanha do candidato do PPS, Ciro Gomes, decidiu que o presidente do PTB, deputado José Carlos Martinez, que deve dinheiro à família de Paulo César Farias, fica na coordenação geral da campanha. A reunião do candidato do PPS, Ciro Gomes, com as lideranças dos partidos que apoiam a sua candidatura foi na casa do deputado José Carlos Martinez e a portas fechadas. Na saída, Ciro Gomes abriu o vidro do carro para falar com os jornalistas. Mas, diante da pergunta se o deputado Martinez se afastaria da coordenação da campanha por causa de dívidas que tem com a família de PC Farias, Ciro Gomes foi adiante sem dar resposta. Logo em seguida, saiu o deputado Martinez, também em silêncio. Ele já havia dito que está pagando o empréstimo aos herdeiros de PC Farias, morto em 96 e investigado na CPI que resultou no impeachment do ex-presidente Fernando Collor. O deputado José Carlos Martinez vai ser mantido como coordenador geral da campanha. Segundo o líder do PTB na Câmara, deputado Roberto Jefferson, que participou da reunião, a decisão foi de Ciro Gomes e os partidos que apoiam a candidatura concordaram. Eu acho que agora está bem esclarecido. Uma operação legal, declarado ao imposto de renda. O Martinez não era deputado, era empresário. O PC não estava processado, era empresário. Falar mais o que disso? O candidato do PSB, Antony Garotinho, passou a tarde em Brasília, reunido com a direção do partido. Candidatos regionais do PSB estão insatisfeitos com a campanha. Em Campinas, Jacob Ittar anunciou que desistiu de disputar o governo de São Paulo. O candidato do PSB à presidência veio tentar contornar a crise que atinge a campanha. O partido está brigando até por causa do discurso do candidato. Uma ala do PSB
quer que Antony Garotinho dê prioridade aos evangélicos. A tática da campanha tem que ser dobrar o número atual dos votos evangélicos. Outra ala quer um discurso político para todo o eleitorado. Não concordo com a evangelização. Digo que nós devemos falar para todos os brasileiros, evangélico, católico, ateu, espírita. A candidata do partido ao governo da Bahia, Lídice da Mata, disse que está inclinada a desistir da disputa porque não concorda com o rumo da campanha do PSB. A candidatura de Garotinho vem se afastando tanto do discurso partidário, dos compromissos do PSB, como se restringindo a uma candidatura que não inclui o PSB, que inclui segmentos religiosos apenas. Outro motivo da crise. A falta de estrutura na campanha levou o candidato ao governo de São Paulo, Jacob Ittar, a desistir de concorrer às eleições. Falta estrutura, no mínimo, para que nós pudéssemos levar uma proposta e discutirmos as nossas visões, as nossas teses, que vão além da próxima eleição e que seriam para as próximas gerações. Garotinho e a cúpula do PSB tiveram que discutir ainda como vão enfrentar a pressão dos candidatos e dos filiados do partido que estão pedindo a renúncia dele. Acredito que o melhor caminho para o ex-governador Garotinho e para o partido é a retirada da sua candidatura. Não existe possibilidade de renúncia. Essa possibilidade é zero. Quanto a problemas de dificuldade financeira na campanha, eles são reais. Eu sempre afirmei que sou o candidato de todos os brasileiros e tenho feito campanha para todos os brasileiros. Quanto à minha participação em eventos evangélicos, ela se dá da mesma forma que outros candidatos também participam. O primeiro-ministro britânico Tony Blair desmentiu hoje os rumores sobre uma iminente ação militar contra o Iraque. Blair disse que há várias questões que precisam ser consideradas antes de uma decisão. Muitos integrantes do partido dele se opõem a um ataque e exigem que o parlamento participe da decisão final. Tony Blair destacou também que a guerra contra o terror vai se concentrar no combate às armas de destruição em massa. Zacarias Moussaoui, o franco-marroquino conhecido como o 20º sequestrador dos aviões usados no 11 de setembro, retirou hoje a declaração de culpa por conspirar contra os Estados Unidos. Na semana passada, Moussaoui tentou se declarar culpado, mas a juíza suspendeu a audiência e pediu que ele pensasse um pouco mais. Hoje, ele primeiro se declarou culpado de 4 das 6 acusações contra ele. Depois, negou todas. A seguir, a consagração do alquimista. Paulo Coelho é eleito para a Academia Brasileira de Letras. 31 da Telemar, agora é pro Brasil inteiro e pra todo o mundo. Faz trim lá em São Paulo pra saber com quem que eu falo. Faz trim lá em Lisboa pra falar com a patroa. Faz trim em Teresina pra saber dessa menina. Faz trim em Blumenau pra saber se tá legal. Faz trim em Nova York pra cantar um pop rock. Faz trim lá em Brasília pra saber da nossa filha. Faz trim em Sorocaba pra saber como é que acaba. Pra outro lugar, pra qualquer um, o DDD da Telemar é 31. Pra outro lugar, pra qualquer um, o DDD da Telemar é 31. Faz trim em Caxambu pra saber como tá tu. Faz trim pra Tatuí pra saber se tu tá aí. Faz trim lá no Japão pra dizer tá tudo bom. Faz trim em Honolulu pra dizer I love you. Pra outro lugar, pra qualquer um, o DDD da Telemar é 31. Pra outro lugar, pra qualquer um, o DDD da Telemar é 31. É Fama na Estrada! Os 12 participantes da primeira rodada do programa Fama estreiam seu show ao vivo. Você vai cantar e dançar com Vanessa Jackson, João Batista, Adelmo, Nalanda e toda a turma da Academia da Fama. Se você já curtia a galera na TV, imagina só ao vivo! Apoio Rede Globo. Faça um gesto de economia, passe no Carrefour todo dia. Carrefour.
Veja como é fácil economizar no Carrefour. Cerveja Skol, lata 350 ml, 77 centavos. Margarina Qualy, 500 gramas, 1,65. Lasanha Sadia Sabores, 3,99 cada. Carrefour, sempre o menor preço. Um método de ensino inovador, apoiado pelo Criança Esperança e pelo Unicef, está melhorando a educação de crianças de até 6 anos de idade na Bahia. É o projeto Integrar, desenvolvido em comunidades pobres de Salvador. Brincadeiras educativas, crianças mais interessadas, professores mais preparados. Antes, o professor era autoridade na sala de aula. As crianças tinham que obedecer. Hoje já há uma integração, as crianças já conversam mais com os professores e isso é maravilhoso. Órgãos públicos, associações de moradores, organizações não governamentais. Todos procuram ajudar. A agente de saúde também passou a frequentar a escola para ensinar como cuidar dos dentes. Pra ficar limpinho e brilhar. Conversa, atenção, paciência na hora de ensinar. É tudo o que eles precisam para se desenvolver. Renata, de 5 anos e meio, está surpreendendo os professores. Você já sabe ler mesmo? Eu não acredito. Já sei sim. Quer ver? Quero. Era uma vez um comerciante que depois de ficar viúvo, casou-se com uma mulher orgulhosa e vaidosa. As famílias mais pobres do subúrbio sempre enfrentaram um problema muito sério. Onde deixar os filhos enquanto os pais trabalham? Não há creches públicas na área. Por isso, as mães se uniram e improvisaram um galpão para acolher crianças de 0 a 6 anos. Os moradores começaram a ajudar, algumas instituições também. E o que era um galpão, hoje é uma creche escola, com 135 alunos. A prefeitura fornece a comida, café da manhã, merenda e almoço. As outras despesas são bancadas pela solidariedade e pelo esforço das mães em busca de um futuro digno para os filhos. Ninguém ganha nada, aqui trabalha por amor, com carinho. Essa escola para mim é tudo. Se não fosse ela, minha vida era um caos. O orgulho da jovem mãe é ver Amanda, de 4 anos, tentando ler as histórias dos livros da escola. Depois tem uma festa do macaco, do sapo, do jacaré, do peixe, da formiga. Você pode dar a sua contribuição ao Criança Esperança. Para doar R$ 5,00, ligue 0500 700 6005. Para doar R$ 15,00, o número é 0500 700 6015. Para doar R$ 30,00, disque 0500 700 6030. A ligação de telefone fixo custa 27 centavos. A de celular, 50 centavos. Para completar a doação, é preciso ouvir a mensagem gravada até o fim. Para doar mais de R$ 30,00, você deve acessar a internet. O endereço é www.globo.com/Criança Esperança, tudo junto, sem cedilha. O escritor que vendeu mais livros no Brasil em todos os tempos foi eleito hoje para a Academia Brasileira de Letras. Paulo Coelho, autor do Diário de um Mago, passa a ser também o mais jovem imortal. O plenário da academia estava cheio. 23 acadêmicos vieram para a eleição. Os outros fizeram a escolha por carta. Foi uma decisão rápida. Seguindo o ritual, primeiro os votos foram queimados e depois foi feito o anúncio. Declaro eleito por unanimidade o senhor Paulo Coelho para a cadeira número 21 do quadro de membros efetivos desta casa. Apesar do anúncio do presidente da mesa, Ivan Junqueira, a eleição não foi por unanimidade. Paulo Coelho teve 22 votos e o cientista político Hélio Jaguaribe, 15. Paulo Coelho soube do resultado pelo telefone, em casa, em Copacabana. Festejou e começou a receber os cumprimentos dos novos colegas imortais. Aos 55 anos, Paulo Coelho passa a ser o acadêmico mais jovem. A eleição para a Academia Brasileira de Letras é a consagração que faltava para Paulo Coelho, um escritor que tem muito mais títulos, recordes e reconhecimento no exterior. Os livros de Paulo Coelho já foram traduzidos para 56 línguas e editados em mais de 150 países. Ele recebeu prêmios, títulos e condecorações no exterior e se tornou o escritor brasileiro que mais vendeu livros até hoje, 37 milhões de exemplares.
Evidentemente, como disse o Ronaldinho, a ficha ainda não caiu. Vai cair. Mas com toda certeza, eu espero primeiro aprender e depois realmente participar. Por uma dessas coincidências de que Paulo Coelho tanto gosta, hoje é dia de São Tiago de Compostela, um dos discípulos mais próximos de Jesus Cristo. A peregrinação de Paulo Coelho ao santuário dedicado a São Tiago, na Espanha, foi narrada no livro O Diário de um Mago, um dos grandes sucessos do mais novo acadêmico. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Jornal Nacional. Oferecimento Novo Classe E. Toda a tecnologia que um carro pode ter. Esperança. Oferecimento Ariel. Com maridos ideais para lavar muito melhor. Você vai insistir em que eu admita aquela moça na tecelagem? Você está falando da Nina?